Estamos iniciando o nosso programa RedeJur News, o novo canal de comunicação da RedeJur, Associação Internacional de Escritórios de Advocacia Empresarial. No programa de hoje, nós vamos a Minas Gerais conversar com o Dr. Ricardo Giovenardi, que nos fala sobre gestão de crises corporativas. Depois, o Rio de Janeiro, com Ronald Rocha, que vai nos falar sobre logística e infraestrutura. E ainda uma conexão com São Paulo, para conversar com o Dr. Fábio Bueno de Aguiar. Ele vai nos trazer informações sobre a contratação de pessoas com deficiência. Nós já voltamos. E a nossa entrevista agora, dentro do programa RedeJur News, é com o consultor Ricardo Giovenardi, que fala diretamente de Minas Gerais. Um prazer tê-lo aqui no nosso programa, Ricardo. O prazer é todo meu. Muito obrigado pela oportunidade. Estou a toda disposição. Ok. Para conhecer um pouco mais sobre o nosso entrevistado de hoje, Ricardo é profissional com 21 anos de experiência na área de segurança corporativa, atuando em projetos de inteligência estratégica, continuidade nos negócios, riscos e gerenciamento de crises em empresas em diversos segmentos. Ele também é especialista em inteligência competitiva e inteligência estratégica e ainda antiterrorismo. Nós vamos falar um pouco sobre todas essas questões. Eu queria começar, Ricardo, falando sobre gestão de crises, né? Esse é um tema central do seu trabalho. Qual é a importância, o que de fato é a gestão de crises? A gestão de crises ela é muito importante para uma organização, para manter e para garantir a resiliência de uma organização, para garantir com que a continuidade da sua operação e com que perpetue o negócio da organização e garanta com que mantenha tanto os ativos e principalmente as pessoas e o negócio garanta a continuidade da natureza e do seu negócio permaneça ad eterno, né? Então, ter uma área de gestão de gerenciamento de crise dentro de uma organização é extremamente estratégico para a garantia e a continuidade da sobrevivência de um negócio nos dias de hoje. E as organizações, Ricardo, elas estão adotando essa estratégia? Isso está sendo bem utilizado, na sua opinião? No mundo, nós temos dois cenários, né? No âmbito mundial, Estados Unidos e Europa, isso é muito comum. Nós temos, inclusive, dois institutos que segmentam e que orientam a parte das boas práticas internacionais de continuidade de negócio e gerenciamento de crise. Um é o BRI e o outro é o BCI. Eles dão todos os nortes e as melhores práticas internacionais de como garantir a continuidade de negócio e as melhores práticas de gerenciamento de crise dentro das organizações. Mundialmente, a grande competitividade dessas empresas no mundo da Europa e dos Estados Unidos, ela faz com que essas organizações tenham áreas e profissionais altamente especializados e capacitados para garantir a continuidade das suas operações. Aqui no Brasil, ainda nós temos um pouco de resistência das organizações de fazer com que tenham uma área dedicada e focada para fazer com que essas empresas atravessem de uma forma um pouco mais organizada e com uma boa governança um momento de adversidade. Então, ainda estamos passando por um momento de implantação e no momento de adequação dessas boas práticas internacionais. Só para vocês terem ideia, hoje no Brasil nós temos 25 profissionais certificados pelo BCI, sendo que desses 25 profissionais, somente 10 profissionais são ativos desse instituto, fazendo com que garantam essa continuidade, essas boas práticas. Sei que o senhor está falando de Mariana, Minas Gerais, onde nós tivemos no passado, né, uma tragédia. Quer dizer, esse é um dos exemplos em que a gestão de crise entra em ação, né? Sim.
estudar o passado é muito importante para um profissional. Ele tem que ter essa, vamos dizer assim, essa disposição de estudar o passado para se preparar para o futuro, né? Então, essa é uma das características de um profissional que trabalha com continuidade de negócios e que trabalha com gerenciamento de crise. Por quê? Ele estudando o passado, estudando eventos passados, ele consegue elaborar planos de contingência, ele consegue elaborar planos de gerenciamento de crise mais adequados para o seu negócio e fazer com que ele se prepare e prepare a sua organização e o seu time de pronta resposta a fazer com que a sua empresa esteja mais pronta a enfrentar um momento de adversidade. Então, hoje nós temos vários eventos, nós temos várias situações pelo mundo ao qual a empresa ela passa e ela consegue absorver esses ensinamentos, e esses profissionais eles conseguem aprender e elaborar novos planos de contingência e novas metodologias para que essas empresas aprendam e consigam sobreviver, e se por um acaso elas sofrerem por esse momento de adversidade. Sim. E, na sua opinião, Ricardo, qual é a melhor estratégia para integrar toda uma organização dentro dessa metodologia de gestão de crises e continuidade de negócios? Essa é uma excelente pergunta, né? A melhor estratégia, sempre, o que nós aconselhamos é começar sempre do alto dos executivos, da parte mais estratégica da organização, descendo até o nível mais operacional. E nunca o contrário, né? Tentar fazer com que comece de baixo da parte mais operacional, indo para a parte mais estratégica. Então, tendo o apoio da alta direção, tendo o apoio dos altos executivos, tendo a consciência que é de vital importância a organização ter um sentimento e ter uma consciência de resiliência, essa é a principal e a mais vital estratégia de implantação de um sentimento de resiliência dentro de uma organização. A partir daí, todas as outras estratégias, elas derivam e com uma maior facilidade. Então, preparar uma estratégia de apoio, preparar um treinamento de media trainer, com comunicação com a mídia, comunicação com os seus stakeholders, preparar uma comunicação com seus funcionários, com as suas comunidades, preparar um plano de acionamento com as suas autoridades, de comunicação com as suas autoridades. Tudo isso será muito mais fácil, uma vez que os seus executivos eles apoiarão essa área de continuidade de negócio e gerenciamento de crise. E, Ricardo, dentro dessa questão da gestão de crises, né, nós temos aí muitos agentes atuando, mas qual seria, que para nós é importante, saber o papel do advogado, do departamento jurídico nessa questão? O departamento jurídico e o advogado, ele é extremamente vital dentro de uma área de gerenciamento de crise, mas não somente durante uma crise, né, como muitos acreditam, que o advogado ele só deve entrar, ou o departamento jurídico só deve entrar no momento de crise. Muito pelo contrário. O departamento jurídico e o advogado ele deve entrar na preparação dos cenários, nos treinamentos, nos simulados, né, junto com a área assim como ele faz muito bem com a área de segurança, com a área de prevenção de fraudes. Então, o advogado ele traz aquela expertise da preparação, com aquele viés, com aquele olhar crítico de olhar se aqueles procedimentos eles são aderentes, se eles são compliance, se eles estão infringindo algum tipo de regra, se eles estão infringindo algum tipo de lei, se eles estão sendo adequados dentro de algum tipo de legislação nacional ou internacional. Então, o papel do advogado, o papel do departamento jurídico dentro de um comitê de crise, ele é extremamente estratégico, não somente durante a crise ou o tratamento da crise, mas principalmente na preparação dos protocolos, na preparação de todos os planos e principalmente nos simulados, nos testes e no planejamento de todos esses protocolos. Ok. Prazer conversar contigo, Ricardo. Muito obrigado pela participação aqui no nosso programa Rede Jur News. Eu agradeço muito a oportunidade. Um grande abraço a todos. Ok. Muito bem, conversamos então
com o consultor Ricardo Giovenardi, falando sobre gerenciamento de crises, e encerramos essa entrevista destacando o papel do advogado, do departamento jurídico nesta questão. Nós voltamos em seguida com mais uma entrevista aqui no programa Rede Jur News. E a nossa conversa, a partir de agora, é com o Dr. Ronald Rocha, ele que é advogado e fala diretamente do Rio de Janeiro, essa conexão que estamos abrindo agora. Um prazer recebê-lo aqui no Rede Jur News, Dr. Ronald. Muito prazer, agradeço aí pela entrevista. Nós vamos conversar, então, sobre logística internacional. Eu tenho algumas informações para a gente contextualizar e aí passar as questões para o Dr. Ronald, onde se afirma que toda a produção de bens e serviços vem se globalizando há tempos, sendo certo que nenhum produto mais é fabricado em determinado país, mas sim montado, com partes e peças que são produzidas em várias partes do mundo. Com a pandemia, houve muito além do colapso da produção, um efeito multiplicado sobre a cadeia de suprimentos, de suprimento de logística, independente do meio de transporte, mas principalmente no modal marítimo. Esta é a realidade que nós estamos vivendo, Dr. Ronald. É verdade, é verdade. Nós viemos de um tempo de globalização crescente no mundo inteiro, né? Hoje, um carro ele não é fabricado mais em determinado país, as peças, partes e peças são fabricadas em diversas partes e são montadas, ao final, são montadas em determinado país. Assim como os fármacos também, a gente tem produção dividida em várias regiões e determinado país faz a montagem final de determinada substância. E isso se agravou com a pandemia recente, né? Isso se agravou porque os países ficaram isolados por conta, né, da emergência sanitária, e não foi diferente, não só a produção industrial, como o suprimento de logística, né? Houve um colapso, uma paralisação, e isso trouxe problemas graves junto a todos os países, né? Por conta desse problema de isolamento das produções de partes e peças. Né? Doutor Ronald, a primeira questão que eu queria colocar é como que a gente pode melhorar essa cadeia de suprimento de logística no mundo? Sim, isso é uma adaptação, né? O ser humano está sempre se desafiando, né? Isso é uma adaptação que, em especial, o modal marítimo, a gente tem testemunhado isso nível mundial. As empresas marítimas, as grandes empresas marítimas mundiais, 4 ou 5 empresas, mas em especial as duas maiores empresas, elas estão procurando a verticalização como integradores logísticos. Então, eles vão em determinadas multinacionais, grandes empresas, e se oferecem o serviço que engloba tudo, né? O transporte marítimo, estão adquirindo aeronaves para fazer transporte aéreo, estão adquirindo controle acionário de várias empresas de logística, não só, né? Então, estão evoluindo do modal marítimo simples para uma integração logística importante, até mesmo adquirindo o que a gente chama de empresas last mile, que seriam empresas que fazem entregas menores, de pequeno porte, de pequena distância, para o consumidor diretamente. Então, é uma revolução nesse sentido. Por outro lado, a gente tem também,
grandes empresas que, com o colapso do transporte, em especial o transporte da Ásia para os Estados Unidos, para a costa oeste dos Estados Unidos em especial, algumas empresas de comércio grande, como a Home Depot, que é uma empresa muito grande nos Estados Unidos, o próprio Walmart, eles passaram a fretar, alugar navios para atender a própria demanda. Então, assim, o mundo inteiro está se adaptando a esse colapso momentâneo que houve, que ainda existem muitos efeitos graves ainda no mundo inteiro, mas a gente vê que já existe um movimento para fins de ultrapassar esse problema grave mundial, né? Sim. E, doutor Ronald, nessa questão do transporte, da logística, trazendo aqui para o Brasil, né? Como é que estamos? Então, o Brasil, se a gente parar e examinar em detalhe, a gente tem que estar muito orgulhoso do nosso país, né? Nós passamos da pandemia de um déficit de 100% do PIB para um déficit de cerca de 78%, o que apenas Singapura conseguiu nesse período, né? E Singapura é uma cidade-estado, não tem a complexidade do nosso país, é um destino de investimentos de vários países asiáticos, e o Brasil, que todos apostavam que o PIB cairia 10%, ao final caiu 3,9%. A Inglaterra caiu 9% o PIB. Hoje nós somos a nona economia que mais cresceu nos últimos tempos, pós-pandemia, se é que a gente pode chamar de pós-pandemia, mas foi a economia a nona economia que mais cresceu no mundo. Hoje nós somos o que o ministro da Economia diz que nós somos a última fronteira de investimento. Por quê? Porque nós, diferentemente dos Estados Unidos já tem, né, uma estrutura de transporte que precisa de renovação, e nós, diferentemente, nós precisamos abrir caminhos, né? Fazer investimentos originais na estrutura, né? E a gente tem um plano de concessão que é fantástico. Enquanto os Estados Unidos o presidente atual está buscando autorização para investimentos de 2,7 trilhões de dólares na área de infraestrutura, o que pode gerar ou aumento de tributos ou inflação, né, se for simples emissão de moeda. Aqui no Brasil, o perfil das concessões é simples e genial, né? Por quê? Por exemplo, vamos pegar o exemplo das rodovias, das ferrovias. As ferrovias, todo risco de engenharia é do investidor privado. E ao final da concessão, 15, 20, 25 anos, esse ativo volta para o governo federal. Então, é muito interessante, porque todo equipamento que for criado, ele retorna para o Estado, que pode fazer nova concessão, né? Estamos falando, né, acima de tudo, de infraestrutura, e é importante manter e crescer esses investimentos, né, doutor Ronald? É verdade. Nós temos investimentos, por exemplo, em rodovia, nós temos investimentos que vão gerar mais de 2.500 quilômetros de rodovias apenas nos estados do Mato Grosso, Goiás e Rondônia. Nós temos investimentos de cerca de 180 bilhões de reais para a construção de cerca de 15 mil quilômetros de ferrovias. Só o Porto de Santos deve ter investimentos da ordem de 15 bilhões, que vai continuar sendo o maior porto da América Latina. E todo esse investimento é feito pelo investidor privado, não é pelo Estado. O Estado não vai ter que emitir papel moeda, o Estado não vai ter que cobrar tributos, que, aliás, ao contrário, né, está diminuindo, né? Nós tínhamos uma indústria que representava cerca de 25% da nossa economia. Hoje, representa 12%. Por quê? Porque a tributação é muito grande, então hoje o perfil a gente exporta ferro
e importa aço, a gente exporta petróleo e importa gasolina. Então, com essa mudança de tributos, né, diminuição dos tributos, isso deve favorecer muito investimentos na industrialização do país. Muito bem, o senhor falou bastante, né, sobre a questão da logística, mas também colocou alguns números importantes, porque até para o nosso telespectador, o senhor, além de advogado, é economista, né? Transita nessas áreas. É verdade. É uma área que eu sempre gostei, mas nunca trabalhei efetivamente em economia, né? Realmente, antes, apenas com a diploma de economia, eu trabalhava muito na área comercial e operacional de empresas de navegação. E depois evoluí para o direito, onde eu sou muito feliz, gosto muito do que faço, mas foi um aprendizado muito grande que hoje representa um diferencial para mim, né? Na minha lida com o cliente, eu entendo não apenas o lado jurídico, mas eu também tenho a sensibilidade comercial que o cliente demanda, né? Não adianta a gente trazer uma solução, por exemplo, que a gente ganhe uma discussão entre o nosso cliente e o cliente do cliente, e o nosso cliente venha perder o seu cliente. Então, a gente tem que achar soluções criativas para as demandas dos nossos clientes. Muito bem. Muito obrigado pela sua participação aqui no Redijur News, doutor Ronald. Eu que agradeço. Tenha um bom dia. Então está nossa entrevista, nossa conversa com o doutor Ronald Rocha. Ele fala diretamente do Rio de Janeiro sobre logística internacional. Esta foi a nossa entrevista, ele compartilhando dentro desse espaço, o canal do Redijur, compartilhando conhecimentos e também experiências sobre temas, né, extremamente importantes que dizem respeito à infraestrutura no mundo e no Brasil. Muito obrigado, doutor. Um abraço. Parabéns pelo seu trabalho e pelo seu conhecimento. Muito obrigado. Você acompanha o trabalho e a atuação da Redijur nas nossas redes sociais. Agora, dentro do programa Redijur News, nós fazemos uma conexão com São Paulo para falar com o Dr. Fábio Bueno de Aguiar, ele que é desembargador federal do trabalho, graduado em Direito pela PUC de Campinas, pós-graduado em Direito do Trabalho e também pós-graduado no curso de Estudos de Política e Estratégia pela Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. Uma experiência, doutor Fábio, de 32 anos na área trabalhista, é isso? Exatamente. Bom dia a todos, é um prazer muito grande, uma grande satisfação estar aqui falando, enfim, conversando com vocês, meus caros amigos associados da Redijur. Tive uma carreira aí voltada para a advocacia empresarial por 32 anos, atuando em departamentos jurídicos de empresas multinacionais e nacionais por cerca de 11 anos, e à frente de um escritório de advocacia, em parceria, enfim, associação com a minha esposa, por cerca de 25 anos. Quando, em 2019, especificamente em 4 de dezembro de 2019, eu fui nomeado, tomei posse como desembargador federal do trabalho, do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, cuja sede fica em Campinas, a minha cidade. Tem uma pauta que nos parece muito relevante, doutor Fábio, que é sobre a contratação de pessoas com deficiência. O que a legislação, uma legislação trata deste tema? Quais são os desafios e preocupações maiores, né, conduzidas por ti?
Perfeito. A contratação na verdade, a condição de deficiente ela está regulada por uma lei número 13.146 de 2015, que é conhecido como Estatuto da Pessoa com Deficiência. É muito importante a gente destacar que, infelizmente, algumas pessoas usam o termo portador de deficiência ou pessoas com necessidades especiais ou até mesmo especiais de uma forma um pouco equivocada, porque este termo, essa terminologia já está ultrapassada. Atualmente, nós utilizamos a expressão pessoas com deficiência, porque portador dá a impressão de que as pessoas estão carregando alguma coisa, né? Tem a portabilidade de algo que pode ser descartado ou então deixado, né, de lado, mas a deficiência ela é mais do que isso, né? A pessoa com deficiência, antes de ser deficiente, é um ser humano e como ser humano ele tem que ser tratado de forma inclusiva. Então essa é a condição. Esta lei especificamente ela confere direitos às pessoas com deficiência de inclusão social, nas questões assistenciais, né? Não somente no campo público, como também no campo privado, e assegurando também a preferência no atendimento em repartições públicas e repartições privadas, como bancos, farmácias, supermercados, estacionamento especial, não é? Privativo para deficientes e assim por diante. E o nível de respeito a essa legislação, né? Aí falando também como desembargador, né, que o senhor tem uma visão geral desse tema, como é que empresas, empresas públicas, privadas, estão respeitando o que está colocado ali na lei? Sim, existe especificamente com relação ao trabalho do deficiente, né, uma lei chamada Lei de Cotas, que destina ou obriga as empresas a contratarem pessoas com deficiência até um percentual de 5% do seu quadro de funcionários. Essa lei já existe há, pelo menos, acredito, uns 30 anos, mas, infelizmente, não tem sido levada muito a sério em algumas partes do país, até mesmo aqui no estado de São Paulo, que é um dos estados mais desenvolvidos do país, né, da federação. Mas para que esta lei tenha eficácia, há uma fiscalização muito rígida e severa por parte do Ministério Público do Trabalho, das autoridades ligadas à fiscalização do trabalho, e que, inclusive, se valem do Poder Judiciário para compelir, para obrigar as empresas a observarem a lei, né? Sim. Dentro desta questão, né, de contratação de pessoas com deficiência, queria lhe perguntar como é que está a situação das pessoas com autismo, especificamente. O autista ele tem uma regulamentação que foi estabelecida pela Lei 12.746 de 2012, é a conhecida Lei Berenice Piana, que é uma lei que foi promulgada, mas teve iniciativa popular por uma ativista, uma mulher chamada Berenice, que possui 3 filhos, sendo que o mais novo está no espectro do autismo. Esta lei, interessante pontuar que ela equipara o autista ao deficiente, coisa que ele não era, não havia esse tratamento. O autista ele era tratado como uma disfunção neurológica, alguém com que tivesse aí alguma síndrome, algum problema de saúde mental, mas não era tratado como deficiente. Então, a partir da publicação dessa lei, o autista ele passou a ter direito ao diagnóstico precoce, a tratamentos, terapias, medicamentos fornecidos pelo SUS e também acesso à educação, que nós chamamos de educação inclusiva, e à proteção social. E também a questões relacionadas ao trabalho e aos serviços que proporcionam a igualdade de oportunidades. Eu tenho uma particularidade
muito próxima e muito ligada a esta questão, porque eu tenho uma filha autista, ela hoje tem 28 anos, e ao longo dessa caminhada, de todo esse trajeto, eu enfrentei muitas barreiras, né? Tivemos, felizmente, o acompanhamento de pessoas, de profissionais da área médica, da área de psicoterapia, fonoaudiologia, terapeutas, enfim, muito bons, extremamente competentes, que contribuíram muito para o seu desenvolvimento. Mas eu conheço a fundo essa questão por ser uma situação de ordem familiar, de ordem pessoal. Doutor, fazendo agora um raciocínio, quando existe uma legislação, ela é cumprida, quando há a busca por esse cumprimento, né, uma exigência dentro dos direitos das pessoas, isso aí mexe também, interfere na questão do preconceito, quer dizer, quando consegue atuar, né, de forma efetiva, né, a partir do que está dito na lei, nós podemos, de alguma forma, reduzir o nível de preconceito que existe na sociedade, provando que autistas são capazes? Na verdade, eu atribuiria a palavra desconhecimento ao invés de preconceito, porque, enfim, diante da falta de maiores informações, da falta de familiaridade com essa questão, não somente em relação ao autismo, em relação a outras deficiências, né? Deficiência sensorial, deficiência motora, né? A própria deficiência visual ou auditiva, as pessoas têm uma certa resistência de se aproximar, de manter algum tipo de interação, porque não tem o devido preparo para isso. E no caso do autista, ele tem uma deficiência de natureza intelectual, não é? Existem níveis, né, como nível 1, que é o nível mais brando, né, mais leve, o nível 2, um nível mais moderado, e o nível 3, um nível bastante severo, de comprometimento da sua capacidade intelectual. Né? E até mesmo algumas outras restrições, né, de ordem motora e assim por diante. Então, as pessoas, por desconhecerem, elas acabam se afastando. E nós vemos isso no mercado de trabalho, quando 60% das pessoas que possuem autismo, né, que estão trabalhando, 15% não conseguem emprego, né? Estão alijadas do mercado de trabalho. E por que isso acontece? Muitas vezes por falta de oportunidade, porque nós vemos uma carência muito grande de mão de obra de pessoas com deficiência. As empresas até chegam a disputar a contratação desse tipo de trabalhador nessa condição, por força até mesmo de serem obrigadas a cumprir a lei. Mas algumas delas não prestam atenção na deficiência intelectual, em geral, né? Pessoas que têm algum tipo de déficit de conhecimento e que se torna um pouco difícil se integrar no meio de ambiente de trabalho. Até porque o deficiente, o autista especificamente, ele tem uma série de dificuldades, né? Não só dificuldades de ordem física, como também clínicas, né? Elas não se comunicam, às vezes, adequadamente, né? Tem uma dificuldade de integração, de interação social, né? A comunicação verbal e não verbal, ela às vezes é prejudicada. Também vemos que alguma das características, né? Principalmente naquelas pessoas com autismo de nível leve e moderado, elas têm uma dificuldade de reciprocidade social, ou seja, de fazer amigos, né? E isso dificulta bastante essa integração, essa inclusão no mercado de trabalho. Bom, pelo visto, avançamos, né, em alguns pontos, mas ainda temos alguns desafios pela frente. E eu queria agradecer a sua participação aqui no programa Rede Jur News, doutor Fábio, questões muito importantes que o senhor está trazendo aqui para o nosso programa. Muito obrigado. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Ok, então, este foi o doutor Fábio Bueno de Aguiar, desembargador federal do trabalho, conversando com a gente
dentro do programa Rede Jur News. Você acompanha o trabalho e a atuação da Rede Jur nas nossas redes sociais. Muito bem, este foi o programa Rede Jur News, Advocacia Empresarial, o novo canal de comunicação da Rede Jur, Associação Internacional dos Escritórios de Advocacia Empresarial. É o direito empresarial ao alcance de todos.